Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do Aldeia Geek. Como sempre, tô aqui com meu parceiro de todas essas aventuras, Getúlio Cruz. E para encerrar essa temporada, um tema bem especial que eu acho que já estava na hora da gente abordar, Getúlio, que é a questão de leitura aqui em Roraima. Quem gosta de livro, quadrinhos, mangás, revistas em geral, acho que vai se identificar bastante com esse episódio porque tem muita coisa aqui pra gente pontuar. E para conversar sobre esse tema, eu trouxe uma amiga minha que é tão nerd quanto a gente, professora inclusive, e professora de português, meu amigo, e vai conversar com a gente sobre Normalmente isso. é mais nerd que a gente. Não? Em alguns quesitos. Pessoal, tenho o prazer de receber aí com vocês, seja ouvindo ou assistindo, Silvia Moura. Olá, tô falando aqui, tô falando ali. Muito bem, gente, muito obrigada por me receberem. Meu nome é Silvia, sou professora de português, como eles já falaram. Dou aula em escola, tô lá na FAMetro, dou aula nos cursinhos, sala de exatas, Bravo e Meta, para concurso, para pré-vestibular. E sou uma exímia amante de literatura, então falar sobre esse tema hoje vai ser bom demais. Perfeito. Vamos nessa. Detalhe que a gente se conheceu na faculdade, ela tava cursando letras ainda lá. E já botava todo mundo no nosso grupo de amigos ali doido em relação à questão de leitura. É verdade. Mas vamos lá, o que é que a gente vai falar em questão de leitura aqui em Roraima? A gente sabe, nós três aqui, que em Roraima é difícil pra dedéu adquirir livro, adquirir revista, adquirir quadrinho, adquirir mangá. Por quê? Tecnicamente só existem 3 bancas que eu saiba em atividade. Eu acho que só tem essas 3 mesmo. Das 3, somente uma delas se atualiza regularmente, consegue trazer material de fora a muito custo. Uhum. Só temos uma livraria comercial. Eu ignoro a da UFRR porque ela é muito mais de cunho acadêmico 100%. e não interessa o público em geral. É verdade. E nós temos, tecnicamente... Ela é assim... todos nós somos da UFR, né? Então a gente pode falar mal, né? A gente pode falar mal. Então, assim... Eu não vou falar mal porque eu acabei de pegar meu... finalmente, deu tudo certo. Então, assim... Não é mal, não. Assim, vamos eu tô falar, feliz, por enquanto, com a Federal. É porque, assim, lá a biblioteca, né? Assim, a Fundação Juri, todo aquele... Isso. Ele serve para os... Pro núcleo acadêmico. Para as publicações internas, assim, é a editoria interna da Federal. Também, porque a gente sabe Mas que... isso não atinge o grande público, não atinge existe então. interesse. É verdade. E para finalizar essa questão, nós temos 3 bibliotecas em Boa Vista, vocês sabiam? Públicas. Nós temos a da UFRR, que é de cunho acadêmico. Uhum. Temos a do Palácio da Cultura, gerenciada pelo governo do estado de Roraima, que Quem nunca fez trabalho... não é atualizada, é extremamente É. defasada, e teríamos, mas não está em atividade, a Biblioteca Municipal, que fica lá na Praça Mané Garrincha. Olha... Essa daí eu nunca só nem cheguei a sabia. conhecer, pra te Só falar a nem Eu verdade. cheguei a conhecer, cheguei a visitar. Na época que ela estava em atividade, tinha um acervo muito bom, Uhum. mas atualmente ela não se encontra ativada. Como eu sou bem mais velho que vocês, eu ainda sou da época lá da biblioteca pública lá, Uhum. e que a gente ia fazer trabalho lá, né? Assim, Sim. Cheguei a fazer algumas Eu vezes. cheguei a fazer também, eu estudei ali no Novo sou- Almada, então era... Eu sou da época pré-internet, então assim... Monteiro e Getúlio. Uhum. Ou Gonçalves, perdão. Era, o nosso Google era Bhaskara, era Mirador, né? Era lá na biblioteca pública, você ia lá pra E antes, que eu, pesquisar, e antes que eu me esqueça, fazendo... só uma correção aqui, nós Papel também massa. temos as escolas, as bibliotecas das escolas, tanto municipais quanto estaduais. verdade. Eu acredito que elas têm uma gama de livros, de literatura, acervo, né? um acervo muito maior do que a própria biblioteca pública Com atualmente. certeza, né? só que eu faço isso um adendo, esse pequeno adendo aqui, por experiência própria da minha época de estudante. Na minha época, praticamente não existia interesse dos alunos, seja eu estudei tanto em escola municipal quanto estadual, de procurar os livros da biblioteca pelo prazer da leitura. Uhum. Aluno só vai em biblioteca Fazer de trabalho. escola Quando fazer precisa fazer trabalho. trabalho. Eu vivi a mesma coisa. Eu era um ponto fora da curva que eu saía até que o pescoço de livro, mas geralmente... Demorava a devolver, né? Eu sou da Demorava época- advertência, né? No meu caso, não que eu devolvia rápido, eu devorava. Eu era Não, assim, não trabalhava. eu devorava também. Eu sou da época do Não, mas do eu Lobo da demorava, mas Almada. eu ficava muito tempo com o livro. Eu ficava com um apego emocional com o livro que não era meu. Sério? E aí demorava assim, aí pegava, aí quando eu chegava lá tinha uma anotação na minha ficha lá, ó, você passou Passou 3 do dias tempo, tem que 3 pagar dias a mais multa. com o livro aí. Que... Oh, meu Deus. No meu caso, aconteceu uma coisa engraçada na época que eu estudava no livro de Oswaldo xadrez, Cruz. inclusive, que Pô? tinha um livro de xadrez, que eu gostava muito. Né? E eu doido, porra, assim, e lia, e ia jogar, e lia, ia jogar. E aí fiquei assim, acho que, se eu não me engano, era 15 dias que a gente podia ficar com o livro. Né? Era 15 acho que dias. era por aí o tempo. E aí eu passei mais de mês com esse livro aí, peguei uma advertência lá, Nossa. fiquei umas 2 semanas sem poder pegar. A advertência eu não cheguei a pegar, mas teve uma vez, quando eu estudava no Oswaldo Cruz, estava saindo da escola já, era meu último ano lá,
Aí a biblioteca da escola ia passar por reformulação. Alguns livros iam ser devolvidos à secretaria ou seriam distribuídos para quem quisesse pegar. A tia da biblioteca Aí sabia... tu pegou. Então, eu não precisei nem pegar, porque a tia da biblioteca, ela sabia os meus gostos, Ah, legal. ela separou uma Que coleção legal, cara. completa do Júlio Verne, capa dura. Pô, Aquele que português isso? que se escrevia farmácia com PH. E eu era... E eu hoje era- tu escreve como, Yuri? Com F. Não, hoje é é com H, pô. Hoje. H, Não hoje. acredito, não. Ó, Não, podia perder a essa, professora não, de não. português tá bem aqui. Eu não podia perder essa, vai. Pergunta pra ela, você tem certeza? Pergunta pra ela. Eu ia fazer uma piada pra devolver, mas infelizmente se eu fizer essa piada, eu vou ser proibido de entrar nos Estados Unidos pro resto da minha É vida. verdade. É, Então, melhor eu vou- deixar quieto, melhor não, melhor é. deixar Eu vou quieto, me melhor deixar quieto. Não acredito. Vai ser Nossa. tu e o Alexandre de Moraes. Ah, Foi sim. assim, eu vou só fazer o começo da piada pela vontade, mas eu vou terminar lá no off aqui depois. Por que que a Torre de Pisa é inclinada? Quando acabar o programa eu te explico por quê. Beleza. Vou querer saber essa. Essa piada é essa cretina. É Eu tô extremamente, sentindo. é Eu tô extremamente. sentindo aquela cretina. Cara, só de pensar na resposta, eu já sinto o calor do inferno aqui perto de mim. Misericórdia. Mas tá, vamos focar aqui no assunto. Vamos focar. Nós três temos o hábito de ler, gostamos Temos. de ler, mas nós sabemos. Infelizmente, pessoas como a gente são um ponto fora da curva num Infelizmente. geral. É. O que é que vocês atribuem hoje em dia à dificuldade de leitura da população como um todo? Seja roraimense, brasileira, mundial. Informação rápida. Boa. Informação rápida. Cara, eu tenho visto isso e eu vejo isso nos meus alunos. Inclusive, eu tava até te falando antes da gente começar, eu tenho feito um trabalho com os meus alunos na escola, graças a uma parceria que a gente tá tendo, que eu tô tendo ali com a coordenação da escola, de fazer uma feira literária e tal. Eu tô apresentando a boa literatura para os meus alunos. Porque, assim, o adolescente, não só o adolescente, mas especialmente o adolescente hoje em dia tá muito focado na informação rápida, né? Naquela... Geração TikTok. Isso, geração TikTok, aquela coisa instantânea, aquele vício na dopamina. Você vê um vídeo de 30 segundos acelerado, então que antes era 30 segundos, vira 15, E arrasta né? pra cima. 10. e arrasta pra cima. E aí vem mais um, e vem mais um, e vem mais um. E aí eu tenho feito um trabalho com eles, porque basicamente o que que era? A coordenadora chegou pra mim e falou, ó, a gente vai fazer uma feira literária, como você dá aula pros nonos anos no fundamental, você vai ficar com as turmas de nono e você vai abordar o tipo de literatura que você quiser. O que que eu vi? No primeiro bimestre, ela me falou isso no meio do primeiro bimestre, eles estavam vendo na parte de literatura contos de suspense, mistério e tal. Eu falei, pô, eu vou manter aqui porque eles já estão, Sim. né, já estão cientes. E como a culminância do projeto vai ser agora no final do segundo bimestre, eu falei, não, vou manter. E eu tenho um livro de contos do Poe. Aí eu falei, poxa, é uma literatura Dedicar uma fácil. Eu tenho um boxzinho dele lá em casa Entendeu? também. É uma literatura Delicioso. fácil, assim, em relação ao contexto literário clássico que a gente conhece. Porque Sim. tem muito aquela coisa de, nossa, literatura clássica é difícil Sim, e tal. rebuscado, né? É muito rebuscado. E na verdade não é. Mas Nem o que sempre. acontece? Nem Nem sempre. sempre. Às vezes vai ser. E às vezes não vai. Mas assim, o que eu percebo neles? Num primeiro momento, eles tiveram uma certa resistência porque a linguagem literária não faz parte do dia a dia deles. Da maioria Não deles. faz mesmo. Não faz Da mais. maioria deles. E aqueles que têm o costume de ler não vão pegar esses livros para ler. Pegam livros que são mais atuais, que Sim. tem aquela coisa do page turner, você quer saber o que vai acontecer. E a partir do momento que o livro acaba, você descobriu o que aconteceu? Acabou. Esquece Sim, tudo sim. que aconteceu naquele livro, não lembra mais nem o nome do personagem, nunca mais volta. Inclusive, tem um estudo que fala que hoje em Exato. dia existe uma dificuldade absurda da geração atual em reter Reter informação. Mas Entendeu? Mas assim, assim, nossa cabeça ela é muito finita, né? Assim, o ser humano, ele é muito assim, a gente fala que o ser humano tem uma capacidade absurda. Na verdade, a gente é muito restrito. Nossa A capacidade gente é mental muito restrito se a gente se mantiver restrito. A Não, verdade mas- é mas- essa. O cérebro, ele precisa Tem uma ser... capacidade adaptativa absurda. É, e absurdo, ele mas- precisa ser exercitado, Só que assim, entendeu? Precisa ser Com esse estimulado. volume de informação, de diversidade de informação que eles têm, é difícil você reter alguma coisa. Não, Porque e tu imagina você tá se apresentado por tanta coisa, pra tanta Então, coisa, aí é que tá meu ponto. É a estafa. e não Aí é que tá. aprofundar em nada, né? Aí é que tá meu ponto. Não é que o cérebro humano não é capaz de reter informação. Ele é.
O problema é que tá chegando muita informação rasa, Sim. muita informação picada e tá ocupando o lugar de informação que poderia Profundo. servir para alguma coisa. Sim, Sem falar que as Entendeu? pessoas desaprenderam a treinar o Exatamente. cérebro a reter informação que é importante. De longo prazo. Por exemplo, eu vou pegar eu mesmo como exemplo, porque teve um período da minha vida que, pô, eu sempre fui apaixonado pela leitura desde pequeno. Meu pai incutiu isso em mim quando eu era novo ainda. Os meus pais também fizeram Mas isso teve, mesmo. acho que foi o quê? Um período de uns 4, 5 anos que eu fiquei sem pegar um livro pra ler, Uhum. um quadrinho pra ler, um mangá pra ler. E quem me conhecia na época estranhava pra caralho, porque pra qualquer lugar que eu ia, eu tava com algum volume debaixo do Uhum. braço na mochila. Sim. Então, Sim. assim, o pessoal chegou até a cogitar que eu tava com depressão. E no meu caso, não. Eu tava simplesmente com uma estafa mental tão absurda, porque eu tinha meu parada da leitura, só que era estudo, era preparação pra Sim. faculdade, cara. Minha cabeça tava num nível que se eu visse uma letra, eu surtava. Aham. Isso aí realmente acontece. Agora, voltando, né, a falar da idade mais jovem ali, Sim. que é o grupo com quem eu tenho mais trabalhado de terra, maneira né? mais direta. Que eu tenho trabalhado mais diretamente. É a galera ali de 15, 14, 15 anos, nono ano. Sim, né? sim. Nono ano. E aí, o que eu percebi que começou a acontecer? Eles, num primeiro momento, não conseguiam se conectar tanto. Eu faço um trabalho, ainda mais que a gente tá trabalhando mistério, terror. Sim, sim. Eu desligo a luz da sala. E aí eu fico só com a luzinha que vem de fora, assim, da janela aberta, Sim, né? sim. Eu fico lendo ali pra Só eles, por isso. pra eles concentrarem. Pra eles não se distraírem com outra coisa. Cara, num primeiro momento, pra eles foi muito estranho. Eu perguntei, e aí, o que vocês entenderam da obra? Não precisa me dizer o Provavelmente que pegou. porra nenhuma, porque você desligou a luz, né? Como é que lê no Exato. escuro? E aí é que... Não, vamos lá. Não são eles lendo. Eu Não, lendo eu tô pra eles. bagunçando. Tô Entendeu? tentando devolver aquilo no começo. Não, ainda não funcionou. Ainda não Ainda. conseguiu. E aí, não, professora, eu não entendi nada, tal, muito difícil. Então, assim, no começo, quando eu comecei a trabalhar com eles, eles sentiram essa dificuldade num primeiro momento, e eu falei pra eles, ó, vocês não têm costume com a linguagem literária. E aí, quando eu faço aquela pergunta... Começa do começo, né? E aí, quando eu faço aquela perguntinha pra eles, e aí, o que vocês entenderam da história? No primeiro conto, eu li A Máscara da Morte Rubra com eles. Nossa, Né? delicioso E aí, esse. uma delícia. E ele é fácil de entender. Só que eles ficaram, professora, eu não entendi nada. Eu falei, não, calma. Alguma coisa vocês entenderam. Sim. Porque vocês estavam aqui, estavam me ouvindo e tal. Não, professora, eu entendi isso. Aí eles começaram a contar a história, do jeito deles. Eu falei, tá vendo? Vocês entenderam. O problema é que vocês estão com um certo bloqueio pra linguagem literária. A gente precisa se abrir um pouquinho mais. Não é nem bloqueio, né? É falta de falta costume, de conhecimento. Exato. E esse bloqueio vem pela falta de costume. Não é nem um bloqueio ativo. É né? passivo, É uma barreira que se criou, porque eles não têm o costume de receber a informação do jeito mais lento. Aí onde é que tá a grande sacada, a grande reviravolta da história. Eu comecei lendo com eles esse conto, e aí, assim, quando eu fiz a explicação, que eu faço todo um debate, qual é a lição que a gente tira daqui e tal, eles começaram a participar e acharam super interessante. Eles viram, opa, tem alguma coisa a mais aqui. No segundo dia de trabalhar conto com eles já estavam mais interessados. Eles já gostaram mais. Opa, legal, hoje tem conto e tal. Aí eles próprios já quiseram, apaga a luz e tal. Eles já mostraram um certo interesse. E no terceiro conto, eles já estavam, professor, e aí, cadê o conto? Então, assim, vai despertando o interesse, né? É uma coisa que eu já conversei com outros professores, amigos meus, o Fernando Pestana, por exemplo, o gramático. A gente trabalhou muito isso num curso para professores de português. Ele falou, cara, tentem fazer o teste um dia. Façam uma leiturinha, coisa rápida, 10 minutinhos, vocês vão ver o interesse do aluno despertando. E é verdade, tá aí, eu tô comprovando isso em sala de aula. Querendo ou não, ele vai... Quando você percebe uma boa história sendo contada e vê que aquilo se aplica à sua vida de alguma maneira, cara, querendo ou não, o interesse vai surgindo. Então, a gente precisa incentivar esses alunos. Não, e assim, sabe? obviamente, eles têm os interesses deles, né? Assim, com como certeza. falou. Eu quero ser intrometido aqui, já te pedir pra, se em algum momento você for trabalhar ficção científica com os teus alunos, me convida pra participar dessa aula, Com certeza. que eu levo alguns livros meus do Asimov, de contos, e a gente participa. Eu quero pegar o Eu Robô, né? Que tem vários, vários contos dele. É maravilhoso. É excelente esse livro. Dá pra gente trabalhar. E assim, Eu Robô Robô atual, né? é muito atual. Sempre. E a linguagem dele, um outro livro que dá pra trabalhar perfeitamente bem é O Homem Bicentenário. Sim. É um clássico da literatura. Outro que eu acho que seria ótimo. E ele é um livro... Ele é assim, Cara, tem um livro entendeu? que tu pode trabalhar em uma aula, o livro inteiro, que é O Cair da Noite. Ele é um conto um pouco mais extenso, que ele sempre é lançado em formato individual de livro. Eu tenho lá em casa. E, tipo,
pega esse livro, tu consegue ler ele inteiro numa aula. E ainda debater boa parte da aula esse livro. É maravilhoso. O Homem Bicentenário dá pra fazer isso. Também. Ainda, se não der pra fazer em uma aula, porque tem conteúdo e tudo mais, dá pra fazer em 2. E aí tu divide ali, tu cria aquela expectativa no aluno, sabe? Sim. E aí, poxa, a gente consegue trabalhar um tema que é atual pra caramba, a questão de inteligência artificial. Sim. A humanidade o que é ser um ser humano. Se é um ser humano ou não. Entendeu? A quantidade de profundidade que a gente pode ter. Sim. E aí, o que eu tava falando antes, tem muito aluno que até tem um certo contato com a literatura, mas não é o contato com uma literatura que, de fato, vai levar esse aluno a alguma coisa a mais na vida. É o que o Raul Martins, que tem um clube de literatura, ele é influencer literário. Ele odeia o termo influencer, inclusive. Mas é o nome que se dá hoje em dia, né? Sim. Ele é um estudioso da literatura, ele tem um clube de literatura só de clássicos, que eu participo ativamente desse clube, inclusive recomendo pra todo mundo. Ei, mexendo não ele não está me pagando. Raul, me paga, olha o que eu tô fazendo. E aí, assim... Não, paga a gente que o programa é nosso. É verdade, é justo. E aí, assim, ele fala muito sobre, ele chama de miojinho literário. Miojinho. O que é o miojinho? Cara, é genial isso. O que é o miojinho literário? Sabe fácil aquela coisa? É fácil de comer, é gostosinho, entendeu? É aquela coisa assim que... Poxa, vamos lá. O básico que funciona. Salgadinho, batata frita, miojo. Você acabou de descrever, acho que 90% do mercado estadunidense de quadrinhos, só com esse termo. E assim, cara, é o tipo da coisa que a gente é nerd. Nós 3 somos nerds. A gente gosta de besteira. Parece que vem no nosso DNA. Todo nerd gosta de comer besteira. É fantasia. Aí eu pergunto. Não, usando ainda a analogia da comida. A gente adora comer besteira. Pô, é salgadinho, é batata, é miojo. A gente gosta dessas coisas. Sim. Deu até água na boca. Né? Aí eu pergunto, isso vai nutrir a gente? Não. Não vai. É a mesma coisa da literatura. Não é aí é que tá o ponto. Não é que você precisa necessariamente parar de... não leia! Tirando, é claro, aquele que tá no último tópico aí que tu me passou. O que né? Tirando certas coisas. Mas assim, pegar um livro que seja, Page Turner total, tu só quer saber o que vai acontecer no final da obra. 100%, vai fundo, não tem problema. Eu, por exemplo... É melhor do que não ler nada. Né? É melhor do que não ler nada? Agora sim, não dá pra dizer que isso é a única literatura. Sim, lógico. E assim, não dá pra dizer que o importante é ler. Também eu não concordo com essa parte. Se você não absorve nada, não adianta Exatamente. de porra nenhuma. Existe sim. Nem a gramática que você não aproveitar, né? Exato. Existe sim uma diferença entre alta literatura e baixa literatura. Sim, entre boa literatura e literatura ruim. Existe. Assim como existe comida boa e comida ruim, poxa. Pera aí. É a mesma coisa. Eu quero citar abertamente aqui uma coisa de literatura ruim. Não, mas olha só. Não necessariamente vamos seguindo aí. A boa literatura, essa literatura é difícil, né? Não, de jeito nenhum, cara. Todos os livros que eu trouxe aqui são livros de literatura tranquila. Lógico, existem níveis. E são excelente literatura. São excelente literatura. Eu trouxe livros aqui que são importantes pra mim. Os olimpianos é muito bom. Peraí que agora eu vou quebrar vocês aqui de um jeito. Esse aqui que tá exposto aqui é porque é a minha literatura atual. Eu tô lendo agora o Corcunda de Notre Dame, inclusive por causa do clube. Né? Eu tô com umas literaturas... Vitor Hugo. E esse aqui é das difíceis. Eu trouxe alguns níveis, entendeu? Cara, esse aqui toda vez que eu leio alguma coisa do Vitor Hugo, dá umas crises existenciais que vai se lascar. Assim, o Vitor Hugo, ele tem 3 estágios. É o estágio da leitura, de você conhecer a história. O estágio de você ficar com ódio dele, porque ele é extremamente prolixo, ele fala mais do que eu, e eu falo pra caramba. E tem o estágio da crise existencial, que é quando ele te dá uns tapas na cara e tu fala, eita ferro. Entendeu? Gente, perdão. E também a linguagem... Olha lá, ele vai baixar o nível agora. E a linguagem do Vitor Hugo, a gente tem que entender que ele é renascentista, né? Sim. É outro nível. Por isso que eu falei, esse aqui é nível mais elevado. Tá, agora eu sou obrigado a pedir perdão a você, Silvia. Ai, meu pai, lá vem tu. Getúlio, a você que tá nos assistindo, porque eu vou descer o nível. Segura na minha mão. Eu vou descer o nível, meus amigos. Se tu me enxugar um chuveiro senciente, eu vou dar na tua cara. Não. Isso, escuta, o título desses livros, eu pesquisei um tema muito específico. Credo. O CEO Dinossauro e a Secretária. Raptor, Nova Pangeia, Homens Feras. E o melhor título de todos até aqui, desses 3 primeiros. A Virgem e o Triceratops. Vai se lascar. Não, pera lá. Isso é conto erótico? A Virgem e o Triceratops? É o chamado de conto hot. Sabe o que é isso? Isso é o que faz sentido no Kindle Unlimited. Cara, é horrível isso.
Sabe tudo que a gente tava falando de alto nível? Pega o perfeito contrário. É isso aí. Não, aqui, ó. Não, pera lá, Yuri. Na jaula dos Velociraptors, raptada pelos alienígenas. Mano, o que esse povo Cara, tem? sabe o que é o seguinte? Que Olha, o horror, Michael cara. Crichton, que é uma literatura de alto nível, o cara escreveu Jurassic Park, né? Aham. Dinossauro. E aí, cara, acha que tudo que botar dinossauro... Dinossauro vai... Eu só quero dizer uma coisa. É assim. A culpa desses títulos aqui é da Stephenie Meyer. Por quê? É verdade. Ela criou Crepúsculo, Crepúsculo levou a criação de 50 tons de cinza, e 50 tons de cinza levou essas aberrações. Amigo, daí Acabou. pra frente foi só pra trás. ladeira Acabou. abaixo, ladeira abaixo. Daí pra frente Não, foi mas só pra a trás. Stephenie verdade. Meyer, em defesa dela, Meu Deus. o Crepúsculo ele surgiu num hiato muito grande de literatura adolescente feminina. Porque assim, Foi. os meninos tinham mangá, quadrinho, que menina não consumia quase. Gente, Não, e E a assim, teve Stephenie Meyer, ela aquela, foi e teve nessa- aquela fase também. A Um distopia hiato. veio depois, né? A Sim, distopia sim. veio depois. A É. fase da distopia veio depois. Gente, eu juro, Manda. é a última vez que eu vou baixar o nível aqui hoje, Ai, porque senão eu não vou me Vai de aguentar novo? mais. Lá vai. Olha o nome do livro Ah, e depois o nome da autora. Provavelmente é um nome inventado. com certeza. Ele não vai Elas... botar ela. Não, todos Não, esses mas- autores de livro hot, eles criam pseudônimos. Sempre. Eles É criam muito vergonha. eles criam Não, eles próprios têm vergonha muito porque eles vergonhoso. estão fazendo. Escuta! Os Vai. dois são da mesma autora. Ai, Cristo. Aí. A Virgem e seus dois lobisomens tarados. Ah, é o mesmo do Triceratops, né? Deve ser. Com certeza. E também temos Tem uma tara por Abusada pelo Minotauro. Não, esse é bizarro. Nome da autora: Como? Lana Anal James. Ah, tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem. Não é possível isso, Eu não tô inventando, mano. Aí eu te Ah, no pergunto. Kindle em live. E é no Kindle. Ah, isso é pra dar certo. Saiu. Saiu. Tá vendo? Não, mas é a mesma autora. É a mesma autora. Ah, cara, não. Peraí, Pelo eu amor vou de Deus. mostrar isso pra vocês. Mostra Não na acharem tela. que eu tô brincando. Que isso, gente? Que horror. Maria, meu Deus. Não, tá vendo? Aí, ó. Aí tem a criatura que tem a pachorra de olhar na minha cara e falar: não existe literatura ruim, o importante é ler. Ah, para! Vem ler isso daqui. Não, Vem sabe, ler isso não- daqui. Não, isso, Não é assim, isso, cara. inclusive, Não é assim. assim, Poxa. não desmerecendo o trabalho de quem traduz livro, isso até a tradução deve ser ruim. Não, Se é que não- isso aqui é traduzido, porque o que tem de autores. Cara, tem muito isso. Fora que assim, tá. A gente tava falando de Será que- inteligência será artificial que é uma- agora. Será que é uma autora brasileira isso aí? Não, eu tem não de duvido. tudo, tem de tudo, Tem. tem de tudo. E assim, a gente tava falando de inteligência artificial ainda agora. Cara, tem muito livro no Kindle Unlimited, de tudo Que quanto é é feito tipo, por que IA. é feito por IA. Ainda tem isso. hoje Ah, em dia. tá sim. Entendeu? Hoje Ainda o que tem mais isso tem aí. é oferta na internet. Você quer publicar o seu livro? Me dá a ideia aqui em 20 minutos. Exatamente, tem. exatamente. Eu faço. Olha o desnível da literatura. Não é à toa que no estudo literário, quando a gente fala das escolas literárias, romantismo, realismo, essa Sim. coisa toda. Quando a gente chega à literatura contemporânea, que é onde a gente está hoje, não existe uma identidade. A literatura contemporânea não tem uma identidade. Não é à Não- toa que ela é chamada de literatura contemporânea, ela não tem um nome. Não é um modernismo, Não, mas não é realismo, não é romantismo. romantista, não é nada. Entendeu? Mas Não é, ela é mas- contemporânea porque ela é de hoje em dia. Pois Só é, por mas- isso. um pouco. Pois é, mas, Entendeu? mas a gente não tá. Essa classificação não tá porque a gente tá vivendo ela e tudo. Então, Quando a gente olhar de fora ela depois, daqui a 30 anos, a gente olhar de fora ela, a gente já ó, vai ter isso é um fator. Isso é um fator. Só que assim, a gente tá vivendo essa literatura hoje. O que a Eu acho gente que ela tá tem? sem pé nem cabeça. Tá sem pé nem cabeça. Nossa. O que é a literatura contemporânea? É forte. Esse menino é professor de português, isso é forte. O que é a literatura contemporânea? A gente não tem uma cara. Não tem uma cara. Tem Tanto que a livros... gente fica até difícil definir mais Exato. ou menos um começo pra ela. Exatamente. Porque Exatamente. é muito estranho o pulo da moderna pra contemporânea. Inclusive, tem alguns literatos que dizem que a gente ainda tá vivendo um pós-modernismo. Ah, é. Isso eu Tem já ouvi. literatos que misturam a terceira fase com o pós-modernismo, tem literatos que separam, não, foi ali 60 e tal. Até... Exato. O que só Pronto. aumenta a justificativa. É Exatamente. difícil separar. É difícil separar. É A gente não bizarro. tem uma identidade hoje. Não tem. Ah, mas não é porque a gente tá vivendo e ainda não soube decidir? Isso é um fator. Mas assim, a coisa tá tão espraiada hoje, tá tão fora de um núcleo. Pulverizado até, né? Tão pulverizado. Perfeito. Tá E, tão pulverizada que a gente não tem como definir. não, e eu Entendeu? particularmente acredito que o modernismo foi a última fase. A partir de agora, da contemporânea, nós não vamos ter uma fase, nós vamos ter aglomerados literários. Eu tenho a mesma impressão. Eu tenho Nossa. exatamente a mesma impressão. Porque se a gente for analisar, vamos lá.
Gênero literário existe desde sempre. Sim. Gênero, óbvio. tá? Gênero. Gênero literário. Eu não tô falando das escolas. Gênero literário. Por exemplo, Ficção, romance. o último livro que eu li, antes desse aqui, foi o Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens, que é o meu autor favorito da vida. Eu amo esse homem. Rapidão, só uma Gente, o que recomendação. esse cara escreveu, eu tô querendo ler. Fala. Só uma recomendação. Diga. Baseado nesse conto, existe um livro chamado A Cidade e a Cidade, que são duas cidades, ficção científica pesada, duas cidades que existem sobrepostas, literalmente, uma em cima da outra, mesmo espaço físico. Aham. Só que uma não enxerga a outra. Caraca. E ele foi baseado no Conto de Duas Cidades. Não é baseado, mas é uma Inspirado. inspiração muito Inspirado. forte. Legal. E, tipo, existe um certo relacionamento entre as duas cidades, sim. Uhum. Contato diplomático e tudo mais. Mas ela não sabe que elas estão no mesmo lugar físico. Não, elas sabem que estão no mesmo lugar físico. Ah, Só que é toda uma loucura. E tem é policial e ficção é científica. um thriller. Um cara tem que investigar um assassinato que aconteceu tecnicamente nas Não. duas cidades. Nossa. Caramba, isso deve ser muito bom. Como é que é o nome? A cidade e a cidade? A cidade e a cidade. O autor, se não me engano, é chinês. Inclusive, a China tem exportado muito Muito. autor de ficção Muito, científica. muito, muito, muito. bom. porreta. Cixin Liu tá vindo aí com tudo, né? Não sei nem se é assim que fala o nome dele. O Conto dos Três Corpos, né? Então, É o Cixin Liu, o Corpos. Problema dos Seus Corpos, exatamente. A trilogia dele tá Que é lá em cima. Vamos fingir que a série A da, tradução é da curta. Netflix não existe. Eu não assisti ainda. Não assisti, Dizem né? que não. Eu quero ler Não os faz- livros não faz primeiro. jus, É? Vamos aproveitar rapidinho esse momento de séries que não existem. Fundação da Apple TV Nossa! não existe. Serinho. A série como série é até boa. Se não Mas- tivesse o nome Fundação, eu amava. exatamente. É o filme de Percy Jackson. Ele não existe. Exatamente. É o exatamente. filme de Percy Ponto. Jackson, pronto. exatamente Beleza, isso. beleza. Ele não, Cara, exatamente aquele isso. filme não existe. Como adaptação, ele não é uma adaptação, ele é uma releitura. Eu só Sim. consegui Perfeito. assistir Fundação até o terceiro episódio. E eu sei que tu ama Fundação, desde que eu te conheço, tu sempre falou Não, disso. eu não assisti A até o série é final. muito boa. A série é mesmo, boa. tecnicamente O problema perfeita. foi, teve um acontecimento. Mas não era pra ter o nome de fundação. Não era. pra ser Não whatever, era. qualquer coisa. Entendi, Não fosse- entendi. Tem um acontecimento muito específico no terceiro episódio da Fundação me deixou tão puto que eu simplesmente parei de ver no meio do episódio, cancelei a assinatura da Rage Apple quit. TV. Aham. Cara, acho que foi o rei. Nem com o Esquadrão Suicida que eu consegui o dinheiro do ingresso do cinema de volta, eu dei um rage kit tão grande. Credo, cara. Meu Deus. Cara, É porque Nossa, que é porque uma obra, é porque é uma obra amada, né, cara? É uma obra cultuada. Vocês estão Tipo assim, as acompanhando pessoas- as É a obra polêmicas de máxima. As Crônicas de Nárnia? e sim. Eu não. Assim, Medo é o que define. Olha medo me define. Medo me define. Porque, poxa, As Crônicas de Nárnia tem todo um background só, ali. O C.S. Lewis de língua inglesa, ele é considerado Exatamente. Ele é um o dos- autor. E outra Né? coisa, por mais que as adaptações Eu acho da que o Tolkien- Disney não sejam tão boas Eu assim, vou fazer um parênteses elas dela têm um aqui. carinho. Eu acho que o Tolkien ainda é melhor que ele, mas o C.S. Lewis Cara, eu ele gosto é muito muito dos bom. dois, sabia? É. Eu gosto muito dos dois. Só que assim, eram amigos, inclusive. eles Sim, eram melhores contempor- amigos. Eles eram contemporâneos, melhores né? amigos. Inclusive, título de curiosidade aqui, As Crônicas de Nárnia e toda a história de O Senhor dos Anéis, todo aquele universo ali. Silmarillion. Isso, O Hobbit, o toda a história da Terra-média, toda a saga da Terra-média. Foi um desafio entre eles. sim. Foi um desafio entre eles. Eles se desafiaram a escrever uma história que recuperasse os valores cristãos, porque eles estavam se Os perdendo. dois cristãos demais, né? Sim. Assim, Cara, eu acho isso é tudo referência. genial. Genial. O que eu é achei mais- maravilhoso. O que eu achei mais legal foi no cinema a galera assistindo Nárnia e se tocando que Aslan é literalmente uma alusão a Deus. É Exatamente. Jesus. Não, é Jesus. É Jesus. É, Jesus, perdão. Não, assim, se a gente Deus, considerar que é uma trindade, é uma né? trindade, é. Mas, tipo, a Porque galera. tem a história da criação. No Sobrinho do Mago conta a história da criação de Nárnia, né? Se Sim, eu não me sim. engano, é no Sobrinho do Mago que conta a história da criação de Nárnia. E ali é o Aslan na forma Deus Pai, né? Enquanto que quando ele tá ali junto com os outros, ele é a forma Deus Filho. Quando ele se sacrifica, ele é a forma Deus Filho. Sim. Né? Então, assim, fora que a presença dele ali o tempo inteiro é Deus Espírito Santo. Sim. Então, cara, é maravilhoso. É simplesmente... A história de Silmarillion é a história da criação É o perfeita. Gênesis. É Gênesis. É o É Gênesis. Gênesis do lindo começo ao aquilo. fim. Sabe? Então, assim, aí tá vendo como não dá pra dizer que não existe autoliteratura. E outro que tem essa vertente, ele tem esse lado cristão, embora ele não use os livros dele pra pregar, Lógico. mas, aliás, outros dois, eles não usam pra pregar necessariamente, mas você percebe os valores ali, são esses dois carinhas aqui, ó, o Dickens, que é o meu favorito, e o Dostoiévski.
Quem pensa em Dostoiévski muitas vezes vai olhar pra ele e vai falar, meu Deus, é Depressão. russo, tenho medo. Né? Juro, eu tinha medo. Eu vim ler Crime e Castigo, pô, eu demorei pra ler Crime e Castigo. Considerando a minha vida literária, eu li Crime e Castigo, eu acho que em 2022. Cara, Foi o meu último livro de 2022 e foi o melhor livro que eu li naquele ano. No meu caso, foi um pouquinho antes. Da vida. No meu caso, do Dostoiévski veio um pouquinho antes. Da origem dele, né? Tu tinha Não, foi por causa do clube. Foi por causa do clube. E eu não sabia. E aí eu peguei, porque assim, como é que acontece no clube? São 5 aulas, sendo que 4 ou 5 aulas. As 2 primeiras são de biografia do autor, sendo que uma é a biografia zona, que ele chama de mini aula, mas é sempre mais de 1 hora de mini aula. Pô, se isso é né? imagina completa. Cara, de altíssima qualidade. E a segunda, pontos especiais do livro, pontos muito críticos do livro, que se você souber, facilita muito a sua vida, né, na hora da leitura. E já, às vezes tem uma terceira leitura do mesmo nível. E outras 2 aulas ao vivo, aulões ao vivo que acontecem ali no Facebook, que ficam gravadas. Pode ser no Facebook, pode ser em outra plataforma, mas que ficam gravadas na plataforma onde está lá o Pra qualquer um acessar. Não, pra quem é assinante do clube. Pra quem é assinante do clube, né? E aí você pode ver quando quiser. É tanto que eu tô lendo Corcunda agora porque tempo, me faltou. E aí eu vou pegar depois as aulas pra ver. Aí o que aconteceu? Eu vi primeiro a aula de biografia do Dostoiévski. Falei, pô, tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Eu já ia ler de qualquer maneira, porque eu tava acompanhando toda a história todos os livros do clube. E aí, quando eu vi a biografia do cara, eu falei, nossa, eu não imaginava que era isso. Pra começo de conversa, na minha cabeça, Dostoiévski era pura filosofia. Então eu morri de medo de ler, porque eu achava que ia ser muito difícil, muito pesado. A imagem que me incutiram de Dostoiévski era... Pega esse pedaço de depressão. Tipo isso, exatamente. Na minha cabeça, não. Na minha cabeça ia ser uma filosofia muito fora da casinha. Eu achei que eu não... Pô, o cara é russo e as obras dele são, sim, muito filosóficas. Só que, cara, eu peguei Crime e Castigo pra ler e eu falei, pô, é simples assim? Porque é simples. E ele é aquele livro que tu fala, meu Deus, eu preciso ler mais, eu não conseguia largar esse livro. Leitura excelente. Sabe? Eu tô aí outro nível de leitura. Eu tô a isso aqui de aumentar o limite do cartão pra pegar uma coleção completinha de Dostoiévski. Sim. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Agora, pra quem tá começando na literatura, eu não recomendo começar por Crime e Castigo. Lógico. Ele tem outras obras muito mais simples. O Noites Brancas, por exemplo, é excelente. Excelente pra começar. Agora, o Crime e Castigo não é das mais difíceis. A mais difícil pra mim, das que eu vi até agora, foi o Memórias do Subsolo. Esse aí... eu não conheço. Ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é extremamente filosófica. É o Dostoiévski filosófico. E a segunda parte meio que explica tudo. É como se um fosse o livro fechado e o outro fosse a chave do diário que vai abrir e tu vai falar, opa, entendi. Entendeu? Um é a viagem o cara tem que ser muito bom pra fazer isso, né? Um é a viagem de Santo Daime e o outro é o Santo Daime propriamente dito pra você conseguir entender o que você tá lendo. É tipo a cura da ressaca. É tipo isso. É aquele momento que a sua cabeça vai... Então era isso. Sabe? É muito interessante. Muito interessante. Se o jovem hoje, o jovem mancebo lá, 12, 13 anos, se ele tá lá, tá assistindo a gente aqui, o nerdzinho lá, só leu até hoje mangá. Diário de um Banana. Diário de Banana, só leu um mangá na vida dele. Clássico. Muito bom, inclusive. Meus filhos leram Diário de Banana. Pois é, não, é excelente. É excelente pra começar. É uma porta de entrada, exatamente. Não pode ser a única coisa. O que é que você recomendaria pra esse mancebo aí? Jovem mancebo. Percy Jackson. Jordan. Pois eu vou fazer um contraponto. Os Olimpianos. Começa pelo Percy Jackson. Vou fazer uma recomendação também. É um esquema de pirâmide? É um esquema de pirâmide, porque tu começa com isso aqui, tu descobre que tem 25 livros depois. Sim. Mas assim, cara, é um livro que vai te ensinar, primeiro de tudo, é a clássica Jornada do Herói. Gente, Jornada do Herói não falha. Nunca. Não falha. Jornada do Herói não é à toa que tem tanto. É a clássica Jornada do Herói. Sim. Relutante. O narrador é o próprio Percy Jackson. Extremamente não confiável, vamos destacar. Extremamente não confiável, porque ele se vê como uma pessoa extremamente incompetente e ele é o melhor de todos, simplesmente. Assim, ele não é o melhor, ele é o mais assustador. Ele é o mais assustador de todos. Não dá spoiler. Não dá spoiler. E aí o que acontece? O pessoal tá na memória com os filmes. Exatamente. Eu não esqueço o Tártaro. Né? Não Aquela cena. Cara, olha só. O que acontece aqui? Pra quem tá começando agora, você tem meus alunos aí. 9º ano. Oi, tudo bom? 9º ano, 9º B, 9º C. Oi, 9º ano. Tudo bem? Gente, olha só. Você tá começando agora na literatura. Seu filho, seu irmão, seu primo, seu sobrinho, quem quer que seja, tá nessa fase de adolescência. Esse moleque tem 12 anos e ele tá narrando o livro dele. Ou seja,
A identificação é... A identificação é na hora. Se ele não tem 12 anos quando ele tá narrando, ele tem ali por volta dos 15. Que é, tipo assim, a fase dele já acabou, a primeira saga acabou, e ele tá contando pra gente o que tá acontecendo. Na verdade, cada saga é um período É um período da vida dele. adolescência dele. Exatamente. Ele começa com 12 pra 13, tá perto de completar 13 anos, e ele termina essa saga com 16 anos. Então, assim, é bem a fase que os meninos estão vivendo. Ou seja, é a identificação A natural. linguagem dele... Cara, o livro foi escrito em 2000 e pouco, quer ver? Ele é de... É pós-Harry Potter. Ele é de 2005. É pós-Harry Potter. Ele é de 2005. Ele é pós o boom do Harry Potter. Ele é pós o boom do Harry Potter. Harry Potter é lá de 90 e pouco, 98, se eu não me engano. Por aí. 98, que ela publicou os livros, 97, 98. Esse aqui é 2005. E tem muita gente, inclusive, que faz a comparação. Cara, não compara. Diferente demais. Não São- compara. duas É obras jornada distintas. do herói. Sempre vai ter o herói e os melhores amigos dele. Sempre vai ter. Inclusive, vou aproveitar para fazer uma recomendação na mesma linha. Eu poderia ter trago os livros, mas infelizmente minha mochila só comporta a nossa decoração. Verdade. Ranger, a Ordem dos Eu Arqueiros. sou doida pra ler esse. Eu tenho os 12 livros. Eu sou doida pra ler esse. Já é mais barato que não é 24, né? É uma máfia menor. É uma máfia um pouquinho menor. Mas, De cara, leve. imagina você pegar Robin Hood e Rei Arthur, Porra. Juntar tudo numa juntar coisa isso só. num caldeirão. Meu amigo, é bom demais. Que legal. Meus pais foram loucos de me dar 8 livros da coleção Numa Lapada, porque era o que tinha lançado no Brasil na Sim. época. Meu Tu amigo, devorou os livros, né? o meu ritmo de leitura padrão naquela época, de um livro grosso, era uns 4 dias. Eu li esse aqui, a primeira vez que eu li esse aqui, eu li em 2 dias. A Eu não coleção conseguia de parar. 8 livros... Eu não conseguia parar. A juro. coleção de 8 livros foi nos 4 dias. Aí. Mano, eu entrei num ritmo que eu literalmente eu só parava pra comer e dormir. Uhum. Acabou minha vida. Porque eles me deram bem no período de férias. Sim. Eu ia dormir lendo, acordava, eu já começava a ler, tomava banho, comia. Vamos ler. Cara, Cara, eu li eu- Percy Jackson na idade dos meus alunos. Eu tinha 15 anos quando eu li Percy. Eu li pouco depois disso. Eu minha estou adolescência foi- uniformizada. A minha adolescência foi Eu Harry estou Potter. uniformizada. Ela é família. Eu estou uniformizada. Eu vim de Meio sangue, acampamento meio sangue. Eu sou chalé 3. Eu sou chalé 3 até o último fio de cabelo. Inclusive, o meu cabelo está terrível, porque eu fui tirar férias na praia e eu ficava de 8 horas às 3 da tarde no mar. Entendeu? Eu tava Assim, me tira uma dúvida rapidinho. Eu sou filho do mar. Exatamente. Aproveita e tira a minha dúvida, porque Diga. você é mais entendida em Percy Jackson de nós dois. Diga lá. Se você De fosse nós me atribuir. todos aqui. Se você fosse me atribuir um chalé, seria qual? Do que você me conhece. Yuri. Cara, talvez Hermes. Tem uma boa candidatura pra Hermes. Me chamou de ladrão. Não, mas Não, são... pelo contrário, pelo contrário. Hermes é muito sagaz e tu é muito sagaz. Tu tem uma sagacidade muito típica de Hermes. Tu é Corvinal, né, amigo? É, Corvinal. Você é Corvinal. Com E muito assim, orgulho. a Corvinal, ela tende muito pra Atena, pra Hermes, porque Hermes tem uma sagacidade muito forte. Tu tem um lado meio Dionísio, que eu te conheço. Bons tempos. Né? Você tem um lado meio Dionísio, que eu te conheço. Não, Bons o Yuri, tempos. o Yuri, na época da faculdade, ele tinha orgulho de falar que ele passava a madrugada enchendo a cara e não ficava bem. Filho de Dionísio. No mínimo, ele tem uma Não, benção. peraí. No mínimo. Não, inclusive tem uma Né? história ótima que começou num arraial da Federal. Ai, Jesus Eu Cristo. comecei bebendo no arraial da Federal. Fui pro arraial da empresa que eu trabalhava. Não é nada ilegal não, tu vai falar, né? Pelo amor de Deus. não. Não Eu nos acho que não. comprometa. Eu fui pro arraial da empresa que eu trabalhava. Saí desse arraial, fui beber com mais uns amigos. Deu 3 horas da manhã, eu trabalhava às 4, que eu era editor de um jornal da madrugada. E eu fui no alto do meu pileque trabalhar, coloquei o jornal no ar e saí como se nada tivesse se nada acontecido. tivesse... Tá vendo? Dionísio, Ó, se vocês um dia no mínimo é lá... uma benção. Lá, aquele jornal da manhã, se vocês viram uma coisa errada, vocês já Já sabem. sabe a quem culpar. É, Já sabe tem que- muitos anos e ninguém consegue rastrear. Olha aí. Então, assim, eu vejo muito... Prescreveu. Prescreveu. demais. Eu vejo muito Hermes ou Dionísio em ti. Agora, sim, daria pra gente fazer um teste. Só que, assim, não dá pra fazer o teste aqui contigo agora. A gente faz depois. A gente faz depois, né? Porque realmente não dá pra fazer. Do jeito que eu tenho aqui, não dá pra fazer. Agora, mas eu vejo muito. Agora, pode ser que tenha outra coisa. Corvinal, é. Corvinal, Sim, ele é faz Corvinal. sentido. Ele é Corvinal. Não, eu fiz o teste em todas as vias oficiais. Sempre que era lançada uma via oficial, Potterish, site de Harry Potter oficial de filme, Uhum. eu fazia o teste, dava sempre o mesmo resultado. Cara, Ela já viu a minha- acontecer. A minha já deu Corvinal, mas já deu muito mais Lufa. Eu sou Sonserina. Eu sou Poseidon com Sonserina. Olha o casamento. É. Perfeito, não porque dá- assim, é. o elemento da Sonserina é a água. Ah, é verdade. Aí, tá vendo? O mascote é um basilisco, né? Exatamente. É a serpente. É. Mas assim, cara, cai certinho.
Cai certinho. Entendeu? O elemento da Sonserina é água. Meu no fundo. Poseidon. Então não tem jeito. E aí, assim, o que a gente tava falando, né? Eu li Percy Jackson pela primeira vez com 15 anos de idade, a idade dos meus alunos. Eu não conseguia largar esse negócio. Caramba. Não conseguia largar. É o amor à assim, primeira vista, né? É o amor à primeira vista. E tem aquela coisa de... O C.S. Lewis falava isso, que um livro bom não se encerra na primeira leitura. Se você não consegue reler o livro, ou se você relê e acha ele horrível, é porque não foi uma boa leitura. Verdade. Eu já reli esse negócio umas 300 vezes. Todo ano eu volto pra isso aqui, é que nem voltar pra casa. No meu caso... As pessoas me perguntavam... E eu sempre descubro alguma coisa nova aqui. As pessoas é incrível. Eu falo assim, mas pô, quando tu lê um livro, tu vai reler o livro. Eu falei, cara, é o seguinte, o Guia dos Mistérios das Galáxias, cara, é um livro que eu já reli ele. Ergam suas toalhas, amigos. Ergam suas toalhas. Lógico, o primeiro capítulo, né? Que é o Guia. Eu já li umas 4 vezes. Assim, e a gente sempre aprende alguma coisa. Sim. Né? É incrível. As sacadas deles são muito. Exato. E aí, quando você vai conhecendo, assim, você vai amadurecendo como pessoa, e você vai conhecendo um pouco da cultura inglesa, aí que você vai pegando as sacadas dele. Então, exato. E aí, assim, quanto mais velho você fica, o livro se torna mais rico. Sim. Pô, isso é uma excelente Porque literatura. a sua experiência de vida influencia na vida. É o que acontece aqui. Muito. É o que acontece aqui. Então, o que o aluno, o que o garoto de 12, 13, 14, 15 anos vai encontrar em Percy Jackson? Primeiro, ele vai encontrar um narrador da idade dele. Alguém com quem ele vai se identificar. Segundo, ele vai se ver nessa história. Facilmente. Quem é que não tem um problema com o professor na escola? Nossa. Sabe qual é o nome do primeiro capítulo? O dia que transformei em pó a minha professora de iniciação à álgebra. Irmão, quem não quer? Entendeu? Nada contra a classe, mas... De álgebra. Meu maior inimigo foi um professor de português. Acredite se quiser. Tá vendo? Tá vendo? O meu problema era com a matemática. E no meu caso, O meu problema era com a matemática. Aí eu abro o livro. Tô eu aqui, vamos ver o que é esse negócio. Eu sempre gostei de história. Aí tá lá, sem querer, transforma em pó a minha professora de iniciação à álgebra. Me conta, Percy. Não, no meu caso... Eu tô a fim de saber, sabe? Então, assim... O meu problema com o professor era tão grande que fomos os dois parar na direção por bater boca na sala de aula. Cristo amado, Yuri. Senhora. Tá vendo? Corvinal. Isso é mal de Corvinal. Isso é mal de Corvinal. Isso é mal de Corvinal. Corvinal é que vai... não foi uma vez, não. Entendeu? Teimoso, né? É teimoso. Não foi só uma vez, Porque o Corvino, ele tem essa coisa de ter a fome pelo conhecimento. Eles são os mais... Detalhista. E não é só... ele é inteligente. Não, ele tem fome por conhecimento, ele quer saber tudo. Ele quer extrair todas as informações. Então, se o professor não deu todas as informações pra ele, ele vai querer saber. Entendeu? Ele vai querer saber. Eu quero saber porque eu estou errado, né? Exatamente. A Sonserina tem um pouco disso. Exatamente. Está errado. A Sonserina tem um pouco disso. Só que qual é o lance da Sonserina? A Sonserina, ela vai até onde ela vai até onde ela percebe que ela pode ir. Tipo assim, se ela tá vendo que ela não vai conseguir extrair nada dali, que não vale a pena essa discussão, ela nem vai. Acabou, vai. Entendeu? Não vai. Perder meu tempo. Não vai. Tipo assim, e às vezes é uma soberba. O problema da Sonserina é o orgulho. Se orgulhar demais, ele se torna soberbo, entendeu? Eu sempre achei que a Grifinória era orgulhosa. Ela é mais orgulhosa. É mais orgulhosa. Porque existe uma diferença entre orgulho e a soberba. Não. Entendeu? Existe uma diferença. A Sonserina é soberba, a Grifinória é arrogante. Mas a arrogância e a soberba é a mesma coisa. Não, geralmente, sim, são sinônimos. Não, mas... da Sonserina é o orgulho. O que é o orgulho sonserino? É aí que muita gente se engana. O que é o orgulho sonserino? É você querer conquistar as coisas pelo seu mérito. Não interessa as dificuldades, você vai atrás. É a busca pelo poder, né? E você tem orgulho daquilo que você faz. Sim. E a busca pelo poder não precisa ser uma coisa ruim. Não tem entendeu? Não tem a culpa cristã. Não, o Sonserino não tem culpa cristã. De novo, olha o erro aí, de novo. É o mesmo erro que o Harry comete a saga inteira. Vamos lá, quais são as 3 características da Sonserina? Não, culpa cristã. É o orgulho. Culpa cristã é aquela coisa assim. Eu ganhei dinheiro na minha vida. Aí eu sou mó chateado porque o mundo é pobre e eu consegui. Essa é a culpa. O Sonserino não tem essa culpa cristã. O Sonserino ele batalhou por isso, mas ele conseguiu poder. Ele batalhou por isso. Vamos lá. Ele conseguiu poder. As 3 características do Sonserino. Ele não se envergonha disso. Ele não se envergonha. As 3 características do Sonserino: o orgulho, a astúcia. Sim. Né? É o orgulho, a astúcia, é pride, cunning e qual é a outra, meu Deus do céu? Toda vez me falha. Mas assim, orgulho e a astúcia para começo de conversa, né? Qual o problema do orgulho? Se ele passar do limite, ele vira soberba, ele vira arrogância. Se passar do limite. Se não passar, é o orgulho das suas próprias conquistas. Sim. Entendeu?
O que é a astúcia? É você saber lidar com as coisas e saber qual briga você vai comprar. As saídas. Entendeu? As saídas. É você pensar em absolutamente todas né? Sim, Todas as possibilidades. situações. E a ambição, era essa a terceira. Isso. E a ambição, qual é o problema da ambição? No momento em que a ambição Desmedido. passa do limite, aí ela se torna ganância. E quando ela se torna ganância, aí ela perde qualquer escrúpulo. Aí ela vai passar por cima de quem for. Entendi. O problema é que, assim, existem sonserinos que tendem à maldade e que, sim, são a maioria. E, né, assim como existe uma minoria de lufanos que vai pra maldade também. De grifinórios também. Entendeu? Pedro Pettigrew é exemplo. Exatamente. Rabicho. Entendeu? Exatamente. Mas todas as casas, elas têm esse problema do a mais. É o que o Dumbledore fala no início. O que vai pegar pra você são as suas escolhas. Não é a casa que... Não é a casa, é aquilo que você escolhe. É quem você escolhe ser dentro daquilo que você tem. O Harry Entendeu? Potter hoje, tu indicaria ele pro próprio? Com toda certeza. Inclusive, ele tá aqui. Vamos aproveitar Presta também. atenção. Me empresta essa criança aqui. Ah, não. É a... Aqui. Não, e essa edição aí, ó. Não, isso é aqui. ó. Ah. Capinha dura. É, isso aqui eu fiz questão de comprar de luxo. Eu fiz questão de comprar de luxo essa quando eu de quem comprei. manja. Não, vamos mudar rapidinho aqui, porque Vamos. é uma coisa que eu tava querendo bater desde o começo do programa e a Silvia sabe. Aham. Que isso aqui é um aviso pra você, professor de português, que vai iniciar a sua turma em literatura e tudo mais. O Machado de Assis é pesado. Dependendo da amigo. idade, ele é pesado. Ele é pesado. Dependendo da idade. Infelizmente, na situação literária brasileira atual, se você me bota isto aqui como a primeira coisa que você quer apresentar pro seu aluno, irmão, pesado. devolve teu diploma. Calma lá, eu vou discordar de ti. Não, eu vou discordar de você antes de você discordar de mim, por Vai. quê? Defende teu ponto e eu defendo o meu. Vai. Eu tenho, graças ao meu pai, a coleção completa de Machado de Assis desde que eu me entendo por gente. Uhum. Então eu já tive contato com o bruxo do velho Cosme Sim. desde criança. O brabo. Tanto que Melhor que temos. eu tenho uma melhor que relação temos. muito estranha com Muito Dom bom. Casmurro, Uhum. que eu vou até explicar depois. Que é o seguinte, pra quem tem costume de leitura, Machado de Assis é maravilhoso, é divertido, Deixa eu te é interromper genial. só um pouquinho. Quando tu fala, se você indica isso aqui pro seu aluno, é o livro Dom Casmurro ou é Machado de Assis no geral? Não, Dom Casmurro em específico. Ah, tá. Beleza. Vai, continua. Meu problema é o Dom Casmurro. Vai lá, continua. Porque Machado de Assis é genial, é engraçado, é divertido, é uma leitura Irônico, É isso aí. Esse é o problema. É uma Depois- leitura. As pessoas não compreendem A ironia dele. dele. É uma Exatamente. leitura prazerosa, quando É. você tem noção da ironia. Uhum. Agora, você me meter um Dom Casmurro pra um cara que nunca pegou um livro na vida, vá se lascar. Ah. Eu não tô Aí, reclamando, vamos lá. Isso porque aí. eu já vi isso acontecer no ensino médio. Cara. Eu tive tranquilidade pra lidar com o livro, Porque tu Tive. já tinha o costume. só que Dom Casmurro é a minha criptonita literária, por quê? Eu achei, assim, Memórias Póstumas é mais difícil que ele. Não Muito mais. não é por dificuldade Muito que ele é minha mais. criptonita. Eu acho muito mais. Muito mais. Ah, tá, até engasgou com veneno, tá vendo? É um motivo muito mais bizarro no meu caso. Medo. É realmente bizarro, porque eu tenho o livro. Eu pego o Dom Casmurro pra ler. Eu começo a ler, vou lendo até bem perto do final. Quando eu tô, sei lá, a 2 capítulos do final, Acontece alguma coisa. eu nunca consigo ler Dom Casmurro numa patada. Acontece em intervalos de meses. Por quê? Eu tô lendo, maravilhoso, tô leitura acompanhando a rápida. leitura. Aí, tipo, acontece alguma coisa. É algum problema, é alguma confusão, é algum fim de mundo que me faz literalmente esquecer o livro. Aí a culpa já não é do Dom Casmurro, amigo. Mas é que tá. Só acontece com Dom Casmurro. Nenhum outro livro jamais aconteceu isso. Não é pra você esse livro. É só com Dom Casmurro. Então, Não é pra você a esse minha livro. leitura de Dom Casmurro, ela é sempre parcelada em 2 vezes. Dividida em meses. Aham. Tipo, intervalo de meses. Agora Eu você nunca falou- entendi, velho. Tu falou uma coisa e eu tenho um livro que eu não consegui terminar de ler, mas eu só tentei terminar de ler 2 vezes. Eu comecei a ler, aí fui até assim, mais do meio dele, que chama-se Inferno. Dan Brown. Dan Brown. Dan Brown? É. Ele é muito bom. Ele é Não, muito não, bom. não. Tem assim, o Pois Raul, é, por exemplo, esse- do clube. esse Ele livro- odeia Dan Brown de todas Não, as não, formas eu possíveis entendo, e imagináveis. eu Eu entendo entendo. também. É a fórmula. Mas É, assim, Mas cara, é não, muito bom. É uma não, fórmula. É eu um amo. miojinho gostoso demais, eu né? amo o Código da Vinci. Aham. O Código da Vinci eu já li 3 vezes. Inclusive, só pra constar, eu tô jogando. Sensacional esse. Eu tô É. jogando o Código da Vinci de PS2. Aí, Pô, tem isso. Eu não sabia que tinha. Eu fiquei Tem jogo do surpreso. Código da Vinci? Eu fiquei Olha só. surpreso. aí eu li Anjos e Demônios. Porra, sensacional. Inclusive, eu tava assistindo esse na época do Comecei a Conclave. ler o Inferno. Não, foi até o seguinte. As Crônicas de Gelo e Fogo. 5, as 5. Os 5, porque o querido não quer mais saber de escrever, né? Preguiçoso. Não, na verdade, Eu ele anunciou um empresto. novo livro do Dan Brown já. Não. Não, do Martin. Ah, tá. O Martin não quer mais Aí eu- saber. Já cansou. Eu Ah. troquei, eu emprestei para um amigo
a Dança dos Dragões Aham. e peguei Inferno pra ler. Não conseguiu terminar. Não, aí, cara, assim, falta assim, sei lá, 40 páginas, eu parei e não consegui. E, cara, aí tentei ler de novo, parei antes. Caramba! Aí eu falei, cara, tem alguma coisa... Cara, o Inferno foi... É uma coisa que não dá pra explicar. Eu fico pensando assim, será que é minha culpa cristã porque o nome do livro é Inferno? Eu falei, não é possível. Não é possível. Pra quem não sabe, o Inferno do Dan Brown é uma referência ao Inferno de Dante. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu ganhei de aniversário de uma amiga minha que estudou comigo no ensino médio. Cara, ela me deu de aniversário. Cara, eu adoro esse livro, eu adoro eu esse livro. devolvi... Beijo, Jéssica. Eu devolvi o Inferno pro amigo Alisson. Ele me devolveu a Dança dos Dragões. E assim, eu nunca consegui pegar. Assim, Cara! eu já passei. Ele é muito bom, cara. Já passei em livraria e eu olhei pra ele assim, vou terminar de ler esta merda. Inclusive, ele é não o que eu mais pegou, gosto. Ele é o que eu mais gosto. Eu particularmente Porque, gosto mais dos cara, demônios, que é o O começo do Robert. nível Pra mim, cultural de Inferno é outro nível, Outro cara. nível. É arte, é literatura, é Eu- linguagem, é eu tudo. É ainda tudo, é prefiro cultura o Código da pura aquele É negócio. uma verdadeira viagem pela Itália Eu- renascentista. Exatamente. E eu sou apaixonada pela Não, Itália. ó, por mais que Dan Brown seja o miojão, ele é o miojo Ele é do o miojo miojão. literário. Não, é o miojo com creme de leite. Não, ele é um miojo. Ele é um miojo. Ele é um miojo ali Ele é um com miojo gourmet, requeijão. vai, É ele é um verdade, miojo gourmet. verdade. Cara, o que Ali é tem, legal... ali tem feta. Pode ser Ralado o em cima. miojo, mas ele é aquele miojo que desperta uma curiosidade. Por quê? Exato. Ele desperta. O que eu aprendi Ele de, desperta. Ali tem farofa de bacon naquele. o que eu aprendi de simbologia, criptografia, Sim. arte renascentista, tudo Ele foi do interesse que nasceu pela Nossa, leitura Por de ali- Dan Brown. Exatamente. ele Por é- isso que ele é um miojo, mas ele é um miojo encorpado. Ele adora Cryptex, né? Nossa, adora. Cara, Adora. eu consigo resolver tranquilamente. Atibashi, Baquiche, Vinagerê, tudo tranquilamente. Gente, tanto que eu cifra li. de César. Se é o básico. Cara, maravilhoso. Nossa, então assim. Fortaleza agora vamos Digital. lá. Fortaleza Digital. Agora sim, Então, deixa. Esse Permita-me fazer a defesa do Cosmo. meu querido. Por favor. Gente, Porque, Por assim, favor. Eu amo esse homem aqui. eu também adoro o Bentinho. Eu só não vou dizer. Não é o Bentinho. Bentinho não é quando eu falo, amável. Bentinho né? não. É nem forma mais como referir É ao o livro como um bruxo. todo. É o nosso velho da lancha brasileiro. Gente, olha pra esse homem. Olha pra esse homem bem. Esse bigode não é Respeite o velho da lancha. Gente, Esse bigode aí não. eu Não é qualquer um, concordo. não. Eu concordo que Dom Casmurro, especificamente, não é uma boa entrada pro universo de Machado Não de é, Assis isso pra um não é. aluno de fundamental e Alienista médio. é melhor. Alienista é melhor. Agora, assim, os Bem, contos do Machado de Assis São muito mais simples. papéis. Existe uma coleção. É porque ele fez. Então não é que ele fez- não dá pra apresentar literatura clássica porque porque os a contos- cabeça da Não, criança é porque não é saber dá escolher pra, a obra saber certa. escolher. Aí eu concordo contigo. Inclusive, Aí eu existe concordo contigo. Mas, Existe mas o Machado de Assis ele é tão genial que os contos ele fazia pra publicar nos jornais. Nos nos jornais, era folhetim. Era folhetim. Por quê? Porque pra população consumir. Exato. Então, Tinha esse é mais costume na fácil de época. você ler. Exatamente, Os exatamente. livros dele, os romances dele eram realmente mais elaborados. Mas os contos dele são deliciosos. Pois Inclusive, é. eu faço uma São recomendação. quase crônicas. Sim. Eu faço uma Quase recomendação aqui de coração aberto, que são 3 livros, pelo menos da minha coleção dos livros antigaços da Globo que eu tenho, que são Papéis Avulsos 1, 2 e 3. Eu tenho eles. Reúne vários contos Eu do tenho Machado de eles. Assis de uma Uhum. simplicidade de leitura maravilhosa. Gente, é maravilhoso. Isso aqui é. Não, eu tenho. É o eu tenho- supra-sumo eu- do Brasil. Eu tenho a coleção do Machado É de o Assis, supra-sumo mas do Brasil. Bom, Se eu é tiver romance, que né? recomendar um autor brasileiro, vai ser Machado o de Assis, Machado. sim, Vai sim, ser o sim. Machado. Inclusive, foi febre Entendeu? internacional Vai ser- recentemente com exato. aquela TikToker que conheceu o Machado de Assis. Exatamente. Sim, sim. Já que estamos falando de Machado, bora fazer uma polêmica aqui rapidola? Lá vem. Traiu ou não É. traiu? Mais ou menos. É Ah, que não. Mas... eu sou o defensor de uma terceira vertente. Qual é a tua vertente? Vamos ver se Tem é gente a que mesma fala da que minha. traiu, tem gente que fala que não traiu. Já eu sou do tipo que Machado de Assis é perturbado e ele Queria quer ver que o você... circo pegar fogo. Ele é sacana, ele é sacana. Ele é tipo, sacana. decide sacana. você se traiu ou não. É você É que isso. decide. Mas é Mas é isso. isso mesmo. É exatamente isso. É. Dito isso, traiu. Dito isso, traiu. Dito isso, Sabe por quê? Vamos dito lá. isso, Vou Bentinho defender. queria pegar o Escobar. Tem isso também. Vamos lá. Cara, olha só. Estamos falando de Rio de Janeiro, final do século XIX. Homem não visitava mulher em casa. Verdade. Não mesmo. Sozinha. Verdade. Capitu estava sozinha em casa, 11 horas da noite. Bentinho disse para Bentinho que estava com dor de cabeça. Bentinho foi ao teatro. Tudo bem que ele vai assistir Otelo?
já vem sugestionado, né? Ele já vem sugestionado. Mas beleza, ele não sabia que, né? Ele viria... Vamos concordar, Bentinho era um homem fraco de cabeça. Ele era muito fraco de cabeça. Isso aí ninguém nega. Isso aí ninguém nega. A questão é, vamos lá. Bentinho vai ao teatro e ele era tão dependente emocional da Capitu que ele não consegue ficar até o final da peça. E vai embora antes. Porque ele tá com saudade de Capitu. Tudo que ele faz é com ela. Ele vive no rabo de saia da Capitu desde criança. Ele vive em função dela. Ele vive em função dela desde criança. E aí, ele... É tanto que ele não sabe que ele tá apaixonado até o momento que alguém fala. Pra ele. Fantasia. Não precisa nem ser pra ele. Ele escuta o José Dias falando pra mãe dele. Ah, porque ele só vive enrabichado com o Capitu. Ele fala, eita, mesmo, eu tô apaixonado por ela. Olha que leso. Ele é leso, pô. O Bentinho é leso. Não tem outra palavra pra ele. O que esse programa vai render de corte? Ele é leso. Aí, beleza. Aí ele volta pra casa. Ele volta pra casa antes da peça acabar. Isso é importante. Ele volta pra casa antes da peça acabar. No que ele volta... Ele já queria dar um flagrante. No que ele volta pra casa... Ele sentiu a cabeça coçando. Ele sentiu a cabeça coçar. Ele sentiu a cabeça coçar. Aí ele volta pra casa. Gente, no que ele tá voltando pra casa, ele vê, saindo das entranhas da casa dele, o Escobar. E ele fala, Escobar, o que você tá fazendo aqui, amigo? Não, e ele é tão leso que de início ele não... Ele não saca. E aí o Escobar fala, não, eu vim te ver, mas você não tava aqui. Eu fiquei aqui conversando com a Capitu. Jura? Não. Sério isso? Aí calma que piora. Aí ele pergunta, e como é que ela tá? Porque ela não foi pro teatro comigo porque ela tava com dor de cabeça. Aí o Escobar vira pra ele e pergunta, ela tava? Bom, é melhor eu ir, né? Não, o Escobar, outro idiota que não sabe nem disfarçar. Não, o Escobar não queria disfarçar. Gente, o Escobar queria pegar a mãe do Bentinho, ele não disfarça nada. Ele não disfarça Ele nada. queria ver o Príncipe Pela Fogo. Ele queria ver o Ele é o Machado de Assis. Ele é o Machado de Assis. Inclusive, fofoquinha literária. Eu conto isso pra todos os meus alunos. Fofoca literária. Vocês já viram o filho do José de Alencar? Mário de Alencar é o nome dele. Sim, sim. Não é Mário de Andrade. Sim. É outra coisa, é outra pessoa. Sim. Mário de Alencar é filho do José de Alencar. Machado de Assis era o melhor amigo do José de Alencar. Vivia dentro da casa dele. Machado de Assis. Machado de Assis, melhor amigo do José de Alencar. Machado de Assis, pardo. Preto. Pardo não, preto. Preto. Ele é preto. Ele era negro, ele era negro. Foi, na verdade, foi... Ele era negro. Não, ele era mulato porque tinha o cabelo liso. Não era, não. Era não. Não. Então as fotos deles retratam... Houve esse trabalho de branquificação eles branquearam o Machado de Assis. Ele foi, não é adotado. A família dele foi adotada por um casal de idosos já, que eram mais ricos e meio que trouxeram a família pra morar ali na casa deles. A propriedade deles não tinham filhos e tudo mais. Exato, mas eles não eram nem escravos mais. Já foi uma outra situação. E aí, a dona da casa, a senhora, ela era muito amiga da mãe dele e dava livros pra ele ler. Foi assim que ele teve tanto acesso à cultura. Assim que ele se tornou o Machado de Assis. Exatamente. Mas ele era continua a fofoca literária. Aí sim, fofoquinha literária. Machado e José de Alencar, melhores amigos da vida. Sim. Um vivia na casa do outro. Mário de Alencar é a cara do Machado de Assis. Não digo mais nada. Não sou eu que estou dizendo. Segredo de alcova. Não sou eu que estou dizendo. Fofoca de alcova. Eu não tô falando nada, mas assim, você só jogou informação. 99,9% das obras do Machado são sobre traição. Pode ser que ele esteja, né? Assim, tentando se eximir da culpa, sabe? Cara, o famoso caso do serial killer que deixa a pista pra ser pego. Exatamente. Ele quer ser pego, né? Ele quer ser pego. Exatamente, ele quer ser pego. Ele quer ser pego. Cara, agora é engraçado. Canalha. Agora é engraçado. Total, canalhas mesmo. O irmão do Mário Filho, o Nelson Rodrigues. Ah, tá. Cara, ele se inspirou demais no Machado de Assis, né? Sim. Nossa. Não é à toa que ele se tornou quem é, convenhamos? É só pegar as letras pra ver. Não é à toa que ele se inspirou, que ele se tornou quem é. O Nelson Rodrigues, ele também tinha essa vertente de... Debochado, irônico. Muito. E ele... Os dois cariocas, né? Os dois cariocas. Já tem aquela malandragem natural. Os dois cariocas. E assim... É outro nível. Tipo assim, 90% do que do que ele escrevia era sacanagem, era traição. Mas tu sabe o que é o mais legal? Não se torna uma coisa vulgar. Não é que nem isso aqui que ele leu pra gente, né? Então, olha a diferença. Longe da vida do Triceratops. É outra só pra coisa. constar, eu li aquilo pra gente precisar descer o nível do programa e a gente ia levar... Outra recomendação que eu tenho, eu já falei desses dois aqui. Eu trouxe esses dois específicos. Deixa eu até falar por que eu trouxe essa seleção, né? Foi muito específico isso aqui. Jane Austen. Ladrão de Raios
três foi o que fez eu me apaixonar pela literatura, basicamente. Eu já tinha lido outros livros antes, eu já tinha lido Sherlock Holmes antes, eu já adorava. Maravilhoso. Meu pai me fez me apaixonar pela Estudo em literatura. Vermelho. Aquilo é um primor. Primor. Agora, isso aqui, cara, foi quando eu percebi, caramba, eu me tornei uma leitora. Eu quero mais livros, né? Harry Potter não tenho o que falar, eu li alguns anos depois Influenciou já. uma geração total. Influenciou uma geração e, assim, é também a clássica jornada do herói, é o bem contra o mal e é extremamente Bem bem definido, escrito. né? Tudo Cara, É gostoso de acompanhar. extremamente bem escrito. Tá vindo uma nova série aí, já escolheram um trio, inclusive. Tá lindo, tá um primor aqueles três. Só ignorem a existência da autora. Isso, eu não vou nem não entrar vou- nessa. Eu não vou entrar nessa seara, para com que é pra isso. não gerar Eu tô cancelamento. belicoso, eu tô belicoso. Não, eu não tô. Tá vendo o lance da astúcia sonserina? É. Eu não vou entrar nessa seara porque não vale a pena, né? Não A vai- gente não tá falando disso aqui. É uma briga. Ela não tá aqui batendo na cara Glória, dela. glória. É uma briga que não vale a pena, cada um vai ter o seu pensamento a respeito disso e, né, o que a gente tá falando aqui é de obra, e em termos de obra, Harry Sensacional. Potter é uma obra-prima, não é à toa. Então, A eu mantenho J.K. minha Rowling coleção se até hoje. inspirou no Dostoiévski, no Dickens, no C.S. Lewis e no Tolkien. No Tolkien. Não tinha como Como é ser um errado? negócio ruim. É. Não tinha como. Olha, Cara, Não tinha como. Agora, engraçado, né? Como os autores ingleses, eles dão, assim, de chinelo nos autores americanos, né? Isso é Sim. verdade. Eu concordo 100%. É tanto que eu trouxe três ingleses aqui, três ingleses aqui. O Rick Jordan é americano, né? Ele é americano. Ele é americano. Mas, assim, Ele é um Esses ponto fora três da curva. aqui, esses três aqui são... Ele dos americanos, É. ele tá entre os melhores. Ele tá entre os melhores, junto com o Mark Twain, por É. exemplo, que é outro, né? Mark Twain, Fitzgerald, esses caras. Aí, beleza. Esses outros três, né? O Dom Casmurro eu trouxe porque, caramba, dos Sim. brasileiros, é o meu favorito da vida. Eu adoro Dom Casmurro. Eu já li 2 vezes. A primeira vez que eu li, eu vi só o... Ah, traiu ou não traiu? A segunda vez que eu Como todo li, mundo. já foi uma outra leitura, já foi uma outra coisa. Então, a cada vez que a gente Pra ver a ia ler... profundidade realmente dos Exatamente. personagens, né? Tudo. E esses três aqui, é um romance, é um romance de formação, que tem o romance romântico mesmo e tem toda uma história de crescimento, e um thriller, que é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Então, o que a gente estava falando mais cedo, dos gêneros literários. Gênero literário existe desde que o mundo é mundo, desde que a literatura existe. E assim, o problema que a gente tava falando lá da literatura contemporânea, que não tem muita Sim, cara, sim. que ele até falou, vai ter aglomerados. Concordo, teremos conglomerados de literaturas diferentes, concordo. Eu tenho visto isso acontecer, espero que a gente consiga encontrar uma identidade. Não sei se vamos, mas o que acontece? O gênero literário já existe há muito tempo. Isso aqui é romance puro, gente. Orgulho e Preconceito, né? Agora, porque, assim, eu não sou, de todos os livros que eu trouxe, o mais romântico, de romancezinho, coisinho, cuti-cuti, o que eu trouxe foi Jane Austen. Por quê? Porque é o que eu gosto. Eu não Tu acha sou que- muito do romance. Por exemplo, uma menina, uma moçoila. Uma moçoila. Moçoila. Orgulho e Aham. Preconceito, aula de como xingar pobre. Não, Exatamente. Exatamente. Ainda tem Mas isso. tu Mas, ó, acha o Darcy é mal compreendido. Eu vou ser advogada do Darcy. O Darcy é mal Claro que compreendido. vai. Não é nem pela paixonite literária. O Aham. Darcy é mal compreendido. Tu acha, Cara, vamos lá. Tu acha Pensa assim. Hein, tu acha que Fala. a moçoila lá, que tá lendo lá o Bridgerton, tu acha que ela vai gostar do Orgulho e Preconceito? Se ela tá lendo Bridgerton, a É. primeira coisa que ela vai saber é que a autora de Bridgerton tentou se inspirar no Jane Austen. É, com certeza. Tentou. Eu falei por causa disso, porque eu sei. Tentou, e eu digo tentou porque falhou miseravelmente. Falhou. Segundo Infelizmente relatos, falhou. é fato. Infelizmente falhou. Se ela pegar isso aqui, tem 2 coisas que podem acontecer. Primeiro, ela Odiar tá muito Bridgerton. acostumada... Não, odiar Bridgerton. E amar isso aqui e descobrir o que é um romance Realmente. bem construído, racional. Ou ela vai odiar isso aqui porque é lento demais. O que acontece com Orgulho e Preconceito? É um romance racional. Eu falei que eu ia bancar a advogada do Darcy. O diabo. Qual é a defesa que eu faço ao Darcy? Imagina que você é um príncipe. Um nobre. O Darcy tem sangue nobre. Ele é quase um príncipe. Quase. Ele tá acostumado a vida inteira dele a ter nobreza em volta dele. Só nobreza. Ele está acostumado àquilo que é nobre, aquilo que é silencioso, aquilo que é bonito, aquilo que é de bom gosto. Imagina que o Darcy passou a vida inteira lendo Crime e Castigo, Grandes Esperanças, Orgulho e Preconceito. E aí, de Aí repente, você vai lá e joga alguém o livro chega... do Velociraptor na cara Aí, de dele. repente, ele vai pra uma Ah. festa com um amigo dele, e ele vê nessa festa que tem um A Harry Virgem e o Potter, Triceratops. tem um Dom Casmurro, tem um Percy Jackson,
Mas o que mais tem é a Virgem e o Velociraptor. E o Triceratops. E o Triceratops, Não, corrige. Não vamos, exatamente. Triceratops. Exatamente. Três. Exatamente. Aí, ele meu se... Deus. Gente, o cara que leu Dostoiévski e Charles Dickens a vida inteira, ele chega num universo como esse, ele vai ficar agoniado. Nós estamos agoniados só de ler isso aqui. Entendeu? Nós Missão somos cumprida. Darcy nesse momento. E aí, beleza. O que vai acontecer? Chega uma menina que pertence a uma família de leitores desse troço. De A Virgem e o Triceratops. Aí a menina chega... Né? Aí a menina chega e ela tá ali super curtindo com essa galera que tá lendo esse troço. Vamos lá. É Orgulho e Preconceito. O nome original desse livro era Primeiras Impressões. Qual é a primeira impressão que ele tem dela? Que ela gosta de A Virgem e o Triceratops. Que merda. Entendeu? Que merda. Tem como... Não, é beleza. Aí eles começam a se conhecer mais. Ele percebe que a irmã dela lê um Harry Potter. Ele percebe que ela lê um Dom Casmurro. Olha, tem um pouco de valor ali, né? Tem um pouco de valor. E aí, à medida que eles vão se aproximando, ele começa a se apaixonar por ela, não por ela ser bonitinha, não por ela saber dançar e tocar piano. É porque ela tem conteúdo. Ele descobre que ela também é fã de Dickens. E que ela é um ponto fora da curva dentro da própria família. Só que, além de tudo, o Darcy não sabe falar. Ele é um nobre. Ele nunca precisou ir atrás de nada. As coisas sempre vieram pra ele. Caiu no colo. Sempre caiu no colo dele. Não é que ele seja mimado por isso. Ele é tímido. Ele não suporta falar em público. Na verdade, ele não tem Ele não traquejo suporta, social ele não zero. tem traquejo social É zero. nenhum. E ele fala isso. Ele fala isso pra ela, inclusive. E aí, ela dá um fora nele. Ela fala, então você precisa melhorar suas habilidades sociais. Sociais. Inclusive, fazendo Entendeu? uma curva aqui rapidão, esse arquétipo do Darcy virou muito comum na literatura de romance. Exato, exatamente. Aí, o que acontece? Foi Ele que inacessível. trouxe isso. É, o inacessível. Só que assim, Não, ele não não é inacessível porque ele é... Sim, porque snob. ele é bad boy. Não! Snob, né? É porque simplesmente ele não sabe lidar com as pessoas. E aí, a primeira impressão que ela tem dele é que ele é orgulhoso, e não é. Ele é tímido. Ele não sabe lidar com as pessoas. Aí, beleza. Ele já não aguenta mais de amor. Ele tá apaixonado pela menina que é fã de Dickens, assim como ele. E ele vai falar com ela. Sabe Eu te como amo, é que ele vai mesmo falar você com sendo ela? pobre. Ele vira pra ela e fala assim: eu passei a minha vida inteira lendo Dostoiévski e Dickens. Eu descubro que a sua família lê A Virgem e o Triceratops. Eu amo como isso virou um Apesar tema disso- da conversa. Apesar disso, eu te amo. Porque você lê Dickens assim como eu. Entendeu? Cara, eu amo que a minha miserável virou um termo da Entendeu conversa. qual é o lance? Então não é que ele simplesmente, você é pobre, mas eu te amo. Não é isso. Não é isso. Ele não sabe argumentar. As habilidades sociais dele não são baixas. Exato. Que ele tentando mostrar pra ela que ele tinha uma empatia com ela, ele ofendeu ela. Exato, exatamente. Ofendeu pra caralho. É E aí, justamente qual que é o por entender problema isso dele? que eu amo implicar com ele, Então, cara. e aí qual que é o problema? Ele faz tudo isso falando pra ela. Quem nunca teve problema pra falar, gaguejou na frente da... Nossa, Não é? Quem nunca? comum demais. Oh, Aí o que ele faz? Ele percebe que ele cagou tudo. Ele percebe que ele estragou tudo, porque ela vai embora, ela só falta dar na cara dele. E aí ela vai embora. E aí o que ele faz? Ele escreve uma carta. Irmão, quando ele senta pra escrever... Gente, a declaração de amor dessa carta é outro nível. É outro nível. Então, quando ele para É e um ele paralelo para aí. pra pensar naquilo que ele vai fazer, é Isso- outro. Isso é um paralelo absurdo. Entendeu? Que nós vemos Gente, hoje, né? gente, Você imagina o seguinte, o nerd hoje, né? Ele é excelente aqui, ó. É. Chat, inclusive, vou até no aproveitar. chat. Pessoalmente, o cara não desenrola. Exatamente. Inclusive, Mas ele é- sempre foi Olha assim. o papel da literatura te ensinando a melhorar isso, tá vendo? A boa literatura te ensina na vida. Não, É inclusive, outra coisa. inclusive É eu outra tô coisa. retomando um hábito que eu não tinha há anos. Eu voltei a escrever. Eu Olha e uma aí. amiga, a gente voltou a escrever, inclusive, Vivian, Poesia. um abraço, porque a gente tá junto. Poesia. Conto. Contos. Conto mesmo. mas- E poesia também de vez em quando. A Silvia sabe que eu Aham, era doido é. de fazer poesia. Me Também davam era. 3 palavras Adorava. sempre. Saía cada Ele saía loucura. fazendo manjo, é verdade. Eu voltei a escrever recentemente. Inclusive, eu e uma amiga minha, a gente tá, Vivian, abraço de novo, Vivian. A gente tá fazendo um universo literário Mandar nosso. mais um abraço Que pra ela, legal. tua mulher vai te É. meter a porrada. Não, minha mulher é de boa, até porque ela porque a fruta que eu. tô Não, brincando. não, é porque a fruta que eu gosto. Não acho- precisa. Não precisa, não Tá. precisa expor. Too much. Não precisa Tá, expor. Deixa continuando. Too much. Continuando. Eu e a gente tá criando um universo literário ambientado em Boa Vista e a gente tá Que usando legal. os nossos amigos como personagens. Que legal. A gente constrói a galera da história baseada na personalidade de vocês. Caraca, que massa. Então um dia, Que legal, talvez, que quem legal. sabe, a gente que legal mostre quando- isso. Com Que certeza. legal quando o personagem é bom.
Que merda que eu não quero. Vê lá o que Ela você olha vai assim, fazer de mim nessa Será que série. sou eu que ele tá falando aqui? Então, né? A pessoa vai saber porque a gente usa o nome da pessoa mesmo. Ah, tá, justo. Assim, pra facilitar a identificação logo de cara. Já vi tudo. Mas, gente, Vai dar vamos, merda, vamos fazer o seguinte. Vamos que a gente tá estourando já, né? É isso que eu quero eu falar. falo demais, hein? Como esse episódio de encerramento da temporada, Uhum. e aí a gente já estourou o tempo, na Pra verdade, caramba. Tava lá. vamos fazer o seguinte. Nos primeiros episódios da próxima temporada, você topa voltar com a gente? Com toda certeza. E a gente continua esse papo? Com toda certeza. Vai ter A literatura gente tem parte que trazer 2. o Aldenok com ela. O Alden... Boa! Boa. Inclusive, Tem que os trazer livros alguém. deles são muito legais, hein? Muito. Os livros deles são Vamos legais. trazer a Silvia e o Aldenor junto, que Top é isso demais. aqui. Vai Top ter que ser um demais. episódio especial, porque esse vai ser longo. Top demais, top Então, demais. Lilian, só pra quem quiser acompanhar o teu trabalho como professora, fala aí quais são as tuas redes sociais pra saber. Vamos lá, galera. Vou fazer um merchan, né? Então, pra quem quiser me encontrar, Prof. Silvia Moura no Instagram. Fácil de achar, tranquilinho. Podem mandar mensagem, pedir Fabiano vai recomendação botar de aqui no- livro e tal. @Prof. Silvia Moura, tá? Sem ponto, sem nada. Só me encontrar lá que tá tranquilo, tá suave. Dica de livro, dica de gramática, que é o que eu mais trabalho. Tá com dúvida, quer perguntar alguma coisa, fique à vontade, pode falar, pode seguir lá, que vocês serão muito bem-vindos, tá? Beleza. Prazerzão estar aqui, cara. Foi maravilhoso isso aqui, Pô, foi hein? bom demais, né? Eu quero muito ter uma parte 2. Vai ter. Falar de livro, tu me conhece. Pô. Tu me conhece. E Getúlio, quer deixar alguma mensagem também de final de temporada, irmão? Cara, sim, feliz demais, né, que tá mais uma temporada aí. Aprendendo cada dia mais com vocês. Sou mais velho de idade, mas vocês trazem uma bagagem muito grande pra mim aí. Cara, eu já te falei, para de entregar a idade, irmão. Não é? Não, mas eu tô dizendo que eu sou mais velho, não tô dizendo quanto mais velho. É verdade. Ele tem um ponto. Não, Ele se tem tu um for ponto. acompanhar os episódios dessa temporada, tu vai perceber que quase todo episódio ele, Ele dá um fala da jeito idade. de entregar a idade. Ele fala da idade. Não a idade Deve tá exata, beirando mas os o 30. período paleozoico, Ele sabe? deve estar beirando os 30, aí ele Pois tá é. batendo aquela. Já tá batendo aquela ansiedade. Tá batendo aquela ansiedade dos 30. E, cara, 30. maravilhoso. Só convidados aqui com muito conhecimento, gente da melhor categoria aqui. E, pô, feliz demais, né, cara? Que tá aqui, estão levando um pouco da cultura popular, cultura pop, né, Uhum. para as pessoas. E conhecimento também aqui. Por que não? Conhecimento mesmo aqui. Que E também muita bagunça, né? Muito, claro, lógico. A gente veio aqui pra se divertir, na verdade. né? Gente, a gente descobriu a Virgem e o Triceratops hoje. E eu usei isso pra defender o Darcy. E eu Nunca na e eu vida eu queria imaginei que eu fosse desouvir esse. Eu Né? vou fazer um corte específico Não, dessa por defesa. favor, por favor, a gente precisa disso. Por favor, a gente precisa Pessoal, disso. Vamos junto aí. É isso então, gente. Concluiu. Beleza, então. Gente, mais uma vez, como sempre, é um prazer estar aqui nessa mesa, trazendo toda essa diversão, essa bagunça, essa onda de conhecimento para vocês. Estamos encerrando a segunda temporada, mas pode ficar tranquilo, porque vamos ter uma terceira. Ela deve chegar ali mais ou menos no finalzinho de junho, começo de julho, que é um tempo para o quê? Pra gente dar uma descansada e eu também poder me dedicar a uma outra coisa que começa essa semana. Porque eu vou estar no Boa Vista Junina, Oh, beleza. apresentando com meu pai, e eu preciso estar hiper focado lá. Justo. E também é o tempo que eu aproveito para preparar umas novidades pro Aldeia Geek, que incluem, talvez, um evento ainda esse ano. Tá sendo Opa! conversado isso aí. Opa! Então, fiquem de olho. E assim que acabar o Arraial, não vão ficar com muita saudade da gente, porque vamos ter trechos dos episódios da segunda temporada sendo lançados nas redes sociais. Uns cortes aqui e ali no Instagram, no TikTok também, para vocês matarem a saudade de vez em quando, até a gente voltar. No mais, por enquanto é só isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência em ficar com a gente até agora. Aguentar a gente vai ver essas atrocidades. Essas aí. Muito groselha, muito Hoje groselha. foi. E eu espero ansiosamente reencontrar vocês junto com o Getúlio, os nossos próximos convidados, assim que o Aldeia Geek voltar. Então, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @aldeiageek.fbv, Instagram e TikTok. E a gente se vê na próxima. Tchau!